um grande temporal. Não foi apenas um temporal, foi um grande temporal. Levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Perceba o termo que eles usam. Eles vão fazer uma pergunta ao Senhor, que está dormindo. Ele diz: Mestre, não te importa que pereçamos? Então eles chamam ele de mestre, porque Jesus o era. Mas eles só reconhecem Jesus como o mestrado deles. No mestrado eles conhecem, mas o Deus que é acima de tudo, eles ainda não conhecem. Jesus ainda vai se revelar para eles. Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve o quê? O que houve? Grande bonança. Para um grande vento, para um grande temporal, eles estão vivenciando uma grande bonança. Meu Deus. É uma grande bonança. Pai, meu Deus do céu. Verso 40. Disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram o quê? O que sentiram? Um grande temor. Grande temporal, grande bonança, grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus se manifestando a eles como o Senhor de tudo. Irmãos, quero ressaltar essa manhã sobre as dificuldades da vida, sobre os intempéries da vida. Jesus te chamou, conhecendo as suas fraquezas, conhecendo as suas limitações, conhecendo como você era, mas mesmo assim Ele te chamou, na condição de pecador, na condição de escravo do diabo. Ele sabia de tudo isso, e mesmo assim Ele insistiu em você. Mesmo assim Ele insistiu em nós, apontou o dedo para nós, e hoje nós estamos aqui na sua maravilhosa luz. Foi como os seus discípulos. Jesus escolheu a cada um dos seus discípulos, sabendo a fraqueza, sabendo as dificuldades que ele tinha, sabendo a natureza que cada um deles tinha, e todos eles foram transformados, aqueles que quiseram ser transformados. Porque vai muito de livre-arbítrio no começo da fé. Quando Jesus te chamou, Ele te deu a opção: você quer vir? Venha. Se não quiser, fica do jeito que você está. Te deu livre-arbítrio no começo da fé, no começo da caminhada, entendendo as suas dificuldades, entendendo as suas limitações. Mesmo assim Ele apontou o dedo para você, e você está aqui hoje nessa manhã para glorificar, para exaltar o nome de Jesus. Glória a Deus. Conhecia cada um dos seus discípulos e elegeu todos eles. Jesus passou uma noite inteira orando. Sabe o que é uma noite? Uma noite inteira em oração. Mateus capítulo 10, verso do 1 ao 4. Lucas capítulo 6, verso 12. Vamos lá? Vamos esmiuçar isso aqui. Lucas capítulo 6, verso 12. Olha o que está dizendo o texto. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Sabe o que é isso? Antes de tomar uma atitude, ore. Antes de escolher alguém, ore. Porque você pode estar colocando no seu barco um Jonas, um trazedor de tempestades. Uma coisa é uma tempestade natural, uma tempestade para provar a fé dos discípulos.
A outra coisa é a tempestade que vem por conta de uma desobediência. Então Jesus sabe disso. Jesus sabe disso, sobe ao monte, passa a noite orando. Então foi uma madrugada inteira de oração, uma madrugada inteira de orando a Deus para eleger alguém. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então os seus discípulos, que eram muitos discípulos, você pode ver na passagem dos 70 discípulos que ele manda de 2 em 2. Então eles têm a nomenclatura de discípulos. Eles são discípulos do Senhor, ou seja, são aprendizes. Mas o Senhor vai elevar o cargo deles agora, porque foram experimentados. E agora, numa oração, Jesus ora a Deus e começa a eleger os seus discípulos como apóstolos. Sabe o que é isso? É o algo a mais que Deus quer de você. Como Ezequiel capítulo 47, que ele tinha um cordel de medir, e ele começou a entrar naquelas águas, e águas que davam sobre os tornozelos, e foi mais um pouco, mediu mais 1000 côvados, e águas que davam aos joelhos, e água que davam aos lombos, e depois água a nado. É a profundidade que Deus quer de você. É o algo a mais que Deus quer de você, que Deus está requerindo de você, irmãos. Vai mais fundo, pode ir mais fundo, porque Deus garante a sua chegada, porque Deus garante a sua vida. É Ele o dono da sua vida, é Ele o dono da sua história, é Ele o dono do seu ministério, foi Ele que te chamou. Meu Deus dos céus. O algo a mais que Deus quer de nós. Como Pedro, que foi tirado das águas, que foi tirado de uma pescaria, uma companhia de pesca que ele tinha lá em Lucas capítulo de número 5. Conhecia de mar, entendia de peixe, entendia de tempestade. E o Senhor disse para ele: volta para o mar alto, Pedro. Volta para o mar alto. Mas, Senhor, não é hora de pescar. Horário de pescar é horário da noite. Mas sobre a tua palavra eu vou voltar lá. Aleluia. Sobre a tua palavra eu vou voltar, vou lançar rede. Porque uma ordem o Senhor tinha dado para ele: volta para o mar alto e lança rede. Volta para o mar alto e lança rede. Ele voltou. Ele voltou para o mar alto. Quando ele lançou a rede pesou. A rede pesou, sabe por quê, meu irmão? Sabe por que a rede pesou? Porque eles obedeceram ao Senhor. Você só vai vivenciar o sobrenatural de Deus. Você só vai vivenciar quando você obedecer e colocar em prática aquilo que você tem ouvido aqui, nos cultos de doutrina, nos cultos de adoração a Deus, nos cultos de domingo. Se você pôr em prática, você vai viver. Se você pôr em prática, a vitória está na sua mão. Agora, se não colocar em prática, vai ser apenas ouvintes esquecidos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós vemos muito termo: eu gosto de palavra dura, eu gosto de palavra dura. Eu já vi muito isso. É bom palavra dura? É bom. Mas quando se coloca em prática aquilo que está ouvindo, eles só conseguiram viver a rede pesando porque ouviram. E não só ouviram. Colocaram em prática aquilo que ouviram. Como o Senhor estava ministrando as duas casas, Ele diz: qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram os rios, bateram os ventos, e aquela casa permaneceu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. É o ouvinte que escuta, mas que põe em prática aquilo que está escutando. Glória a Deus. Se você colocar em prática, você vai vivenciar o melhor de Deus na sua vida, vai vivenciar o melhor de Deus na sua história, vai vir os ventos, vai vir. E não fomos chamados para ficar numa redoma de vidro, guardados. Nós fomos chamados para passar os ventos, mas que todos eles seriam cessados porque Cristo está no barco. A presença de Cristo está no barco. E por mais simples que o barco seja, porque era um barquinho,
no diminutivo, eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Por mais simples que seja, mas o importante é que tem presença. Por mais simples que seja o barco, porque tem muitos navios que passam por tempestade, mas não são cessadas, sabe por quê? Porque a presença de Jesus não está no navio grande. Aleluia. Glória. Estava num barquinho com seus discípulos, através de uma promessa: passemos para outra margem. E esse passemos dá uma conotação de passar juntos, dá uma conotação de Cristo passar com eles. A adversidade, a tempestade, o grande temporal que estava vindo, que estava assolando o barco, e eles perderam o controle do barco. Muitas vezes perdemos o controle, mas quando nós perdemos esse controle, quem assume é o dono do barco. Aleluia. Às vezes você perde o controle porque tem que perder mesmo, porque senão você fica muito pomposo, porque senão sobe o ego, sabe? Aquele ego, a gente fica grandão. Pensamos que somos nós que estamos operando. Pensamos que somos nós que estamos colocando a mão, por isso que está dando certo. Mas o Senhor está mostrando para os seus discípulos. Naquela noite Ele estava mostrando: você não pode nada. Aleluia. Você não é nada se não tiver no barco. Glória a Deus. A sua vida não vai ser cessada as tempestades se eu não tiver no controle. Então quando você perde o controle, quando eu perco o controle, quem assume é o meu Senhor. Aleluia. Ele assume o controle, irmãos. Muitas vezes nos perturbamos por coisas vis, sem confiar no nosso Senhor. Temos o Senhor como mestre, aquele que ensina, mas muitas vezes não temos o Senhor como o Senhor. E é isso que Jesus estava diferenciando para os seus discípulos, estava mostrando aos seus discípulos: eu sou o mestre, mas também sou o Senhor. Não é tanto que lá na frente, João capítulo 13, ele vai falar: vós me chamais mestre e Senhor, e disseste bem, porque eu o sou. Eu sou seu mestre, eu sou o seu Senhor, eu sou aquele que acalma as tempestades. Mas nós precisamos aprender, meus irmãos. Nós precisamos aprender com o nosso Senhor. O Senhor aqui, antes disso, antes de colocar os seus discípulos dentro de um barco, o Senhor vem pregando as parábolas. Por isso que ele estava cansado, por isso que ele entra no barco e vai dormir, porque vemos aqui o Senhor na condição de homem, porque ele despiu-se da sua glória, deixou tudo que tinha lá no céu por amor de nós, e deixou pouca coisa. É pouquinha coisa que ele deixou no céu: só a coroa de glória, só o trono de glória, a presença do Pai, louvores dos anjos, tudo isso para vir aqui e sofrer no nosso lugar. Olha quantas coisas o Senhor renunciou por nós, irmãos, e nós muitas vezes não queremos renunciar nada por Ele. Tem coisa que está atrapalhando a gente de prosseguir. Tem coisa que nos atrapalha de caminhar. Tem coisa que nos atrapalha de viver o melhor dessa terra. Enquanto nós não deixarmos, enquanto nós não abrirmos mão disso, irmãos, nós vamos ficar na prova. Vamos ficar como o povo lá no deserto, por 40 anos andando em círculo, passando pertinho da terra prometida, mas não conseguem entrar. Por quê? Porque tem alguma coisa que está atrapalhando. Não queria abrir mão da murmuração. Para eles, foi murmuração. E para nós, o que é? Vamos ficar tristes? Será que tem possibilidade de nós chegarmos à presença de Jesus e sairmos tristes? Tem essa possibilidade? Eu digo para você que tem. O jovem rico: o que farei, Senhor, para lhe dar a vida eterna? Que bem farei para lhe dar a vida eterna? O Senhor diz: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Vem e segue. Ele fala: Senhor, isso aí é fácil. Isso aí desde a minha mocidade eu vivo isso aí.
Eu tenho berço evangélico, sabe? Berço cristão. Meus pais eram e eu sou. Aí ele fala, você é mesmo? Vende tudo quanto tens. Reparte com os pobres. Não é dar tudo, é reparte com os pobres. Vem e segue. E o homem saiu o quê? Triste. Triste. Porque não queria abrir mão. Porque a riqueza para ele valia mais que o Deus que estava chamando ele. Tem muitas coisas que nos atrapalham na presença de Deus. Muitas coisas que nos atrapalham de chegarmos lá, na última medida, que é a nada. Vai ficar no raso até quando? Sai do raso, irmãos. Essa é a palavra de Deus para a gente essa manhã. Aleluia. Saiamos do raso. Deus quer te usar. Deus quer te usar, mas você não quer abrir mão. Deus quer te usar, mas você não quer abrir mão. Deus quer te usar, mas você não quer abrir mão. Você sabe o que estou falando. Aleluia. Você sabe disso. Você sabe o que é. Se não souber, Deus vai te revelar hoje. Abre mão e vem viver o melhor dessa terra. As tempestades vão vir. As dificuldades vão bater na sua porta, vai bater no seu barco. Mas você, edificado sobre a rocha, vai olhar para a dificuldade e falar assim: eu tenho um Senhor. Eu tenho um Deus que está acima de tudo. Eu tenho um Deus que está acima de todos. Eu tenho um Deus que está no controle de tudo. Quando eu perco o controle, Ele assume o controle e faz do jeito dEle, da vontade dEle. Aleluia. Conforme Ele quer. Verdade, Deus. Porque muitas vezes queremos colocar o Senhor na parede. Eu quero ver a parede que a gente vai arrumar para o Deus, pela grandeza dEle. Não se importa que pereçamos. Está nem aí com o que a gente está passando? Calma, irmãos. Calma. Ele te chamou. Ele garantiu a sua chegada. Ele garantiu a sua chegada. Uma palavra foi liberada. Uma palavra foi liberada para eles. E uma palavra somente do Senhor tem poder, irmãos. Só uma palavra. Lembra do centurião? Senhor, meu criado está moribundo lá em casa. O Senhor olha para ele e fala: eu vou lá. Ele fala: não, Senhor, eu sou homem sob autoridade. Foi essa palavra que o pastor Jefferson trouxe lá na sede. Está moribundo, eu vou lá. Não precisa não, Senhor. Eu sou homem sob autoridade. Se eu falo para que ele vai, ele vai. Se eu falo para que ele vem, ele vem. E somente uma palavra que o Senhor liberar, o meu criado vai sarar. Aleluia. Ele não falou uma frase. Ele não falou uma frase. Ele não falou um texto. Ele falou uma palavra. Uma palavra. Esse Deus tem poder demais, irmãos. Esse Deus é poderoso demais. Por causa de uma palavra. Como diz no livro dos Salmos, ele falou e logo tudo veio a existir. Por conta da sua palavra que tem poder. A sua palavra que tem poder de colocar as coisas tudo no seu devido lugar. A sua palavra tem o poder de tirar a gente do raso. Volta para o mar alto, Pedro. Volta para o mar alto, faz a sua parte. A minha parte eu garanto. 4 dias de Lázaro lá, dentro de um sepulcro. Mas Jesus, no primeiro dia, antes de Lázaro morrer, ele recebe a mensagem: está enfermo aquele a quem amas. Ele não está testando o amor de Jesus de Lázaro para com Jesus. Ele está testando o amor de Jesus para Lázaro. Está enfermo, Senhor, aquele que o Senhor ama. Jesus ouve a mensagem e fica 2 dias no lugar onde estava. O texto diz. E ele estava perto. Sabe o que é isso? É o momento do silêncio do Senhor. Mas ele tinha liberado uma palavra já. Chega lá e fala para as meninas lá, para Marta e Maria, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus
seja glorificado por meio dela. A palavra estava liberada. Mas e aí? O que aconteceu com Lázaro? O que aconteceu com Lázaro, irmãos? O que aconteceu com Lázaro? Morreu. E agora? Jesus não falou passemos para outra margem? E agora? Eles estão passando por uma dificuldade. O temporal é grande. Será que Jesus está mentindo? Ele não mente. Ele não falha. Quando ele fala, ele garante o que ele falou. Muitas vezes a gente vê muitos profetas prometendo coisa, prometendo isso, prometendo aquilo, e Jesus não está nada disso. Não está em nada disso. Se o profeta falou, se vira para cumprir. Dá seus pulos. Falando em nome de Deus, sem Deus decretar, sem Deus assinar embaixo. Assim, ó. Esses camaradas por aí. Assim, ó. Então valorize a sua igreja, valorize o seu pastor. O seu pastor é um homem de Deus. Valorize a vida dele. Está se dedicando a você, está se dedicando ao ministério, por isso valorize. Jesus, no verso 38, está dormindo. Ele está dormindo. Prometeu uma coisa para Lázaro, para as irmãs de Lázaro, e ainda não foi cumprida. 4 dias, Lázaro dentro do sepulcro, sendo que ele falou que não era para a morte, mas era para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por meio dessa dificuldade, por meio dessa luta. E ali está o que o ser humano não consegue fazer. Se tivesse com enfermidade, toma um remédio, alguma coisa, tem médico para isso. Mas e agora que o Lázaro morreu? Como é que vai fazer? Quem pode com a morte? Era impossível. Impossível o homem tirar o Lázaro de lá. Mas não para o nosso Deus. Mas não para um Cristo que fala e tudo acontece. Ele chega lá, primeira coisa, Marta veio. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já se descarregou, nem cumprimentou o Senhor, Shalom, nem falou a paz do Senhor para ele. Já chegou descarregando, sabe? No colo de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Aí vem a Maria, que está sempre adorando ao Senhor. Ela vai agradecer ao Senhor, vai cumprimentar o Senhor. A mesma coisa. A mesma coisa. Ela chega no Senhor, só que tem um porém. Marta só fala. Maria se ajoelha. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu falo, seu irmão há de ressuscitar. Seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, conhecia de Bíblia, mas só tinha letra. Eu sei, da ressurreição do último dia. Aí Jesus olha para ele e fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o nosso Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tira a pedra aí, remove a pedra. Remove a pedra. Fazendo o homem participar do milagre. Jesus ia fazer a coisa principal, o que ninguém conseguia fazer, que era ressuscitar o morto. Tirar a pedra para ele é fichinha. Era só falar, sai pedra, e a pedra sairia. Só que ele está dizendo para o homem, tira a pedra. Tira a pedra, fica com o que é possível. Faça o que está na sua mão para fazer. O que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. É assim que o Senhor diz para nós. O que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Então tinha a capacidade deles de tirarem a pedra. Então quando eles tiram a pedra, aí vem Jesus: Lázaro, sai! Uma palavra de autoridade.
Mas na cabeça de Marta e Maria, elas não tinham essa intensidade que Jesus ia fazer. É os limites que nós temos, as limitações que temos. Às vezes Deus quer operar o mais na nossa vida, Deus quer operar o sobrenatural na nossa vida, mas muitas vezes é nós que colocamos empecilhos. Se a pedra continuar, não tem milagre. Se a pedra continuar no lugar onde ela está, não vai ter milagre, você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Mas se você der ouvidos e colocar em prática aquilo que está sendo dito, você vai vivenciar, irmão. Aleluia. Você vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Vai dar certo para você. Vai dar bom isso aí. Mas só ficamos em ouvir. Ouvindo, não colocamos em prática e ainda falamos, está demorando demais. Está demorando demais. Jesus tinha liberado uma palavra sobre eles. Jesus já tinha pregado sobre isso. E muitas vezes quando estamos no momento de dificuldade, no momento da prova, a gente esquece daquilo que foi dito. Verdade. Mas preste atenção, irmãos, o que está sendo dito aqui culto após culto, o que Deus tem falado para você. Quando você passar e você colocar em prática aquilo que você ouviu, legal para você. Olha o que Jesus diz, João capítulo 10, verso 28. Vamos lá, no João capítulo 10, verso 28. João 10, 28. Quem se prontifica para ler? Tem alguém que se prontifica para ler? Se achou, pode ler, por favor. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão. E nunca o quê? Perecerão. E nunca o quê? Perecerão. Nunca perecerão. E aí eles estão perguntando assim, ó. Olha o que eles estão perguntando. Você não se importa que estamos perecendo? Você não se importa que a gente está perecendo aqui, só que a palavra já estava liberada aqui. Se eles lembrassem dessa palavra, eles iam falar assim, ó. Vou passando pela prova, mas dando glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Passando pela dificuldade, passando pelos ventos contrários, mas dando glória a Deus, porque a palavra já estava liberada. Oh, não hão de perecer, nunca hão de perecer. Eu sempre estarei com vocês, meu aleluia. Oh, Jesus amado, nunca hão de perecer. Não te importa que pereçamos? Olha a pergunta, irmãos. Que isso? Glória a Deus, aleluia. Não te importa que pereçamos, você não está nem aí que a gente está passando. Confie no seu Deus. Certas perguntas, cada pergunta que a gente escuta por aí, e o pessoal impondo, Deus tem que fazer. Que Deus tem que fazer o quê, irmão? Que Deus tem que fazer o quê? O que tinha que fazer já foi feito lá na cruz, lá. Agora é você que faz a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não vai ver milagre, não vai ver prodígio, não vai ver maravilha, não vai ver nada. Vai ficar sempre assim nessa vida, sempre questionando ao Senhor, sempre querendo colocar o Deus na parede. Mas ele não é menino não, tá? Não é filho do homem para que se arrependa e nem menino para que minta. O que ele fala, ele garante. É nós que muitas vezes não conseguimos garantir, não conseguimos operar aquilo que estamos prometendo. Qualquer um que me diz Senhor, Senhor, são dois extremos. Reconhecer Jesus como mestre, mas não o reconhecer como Senhor, ou vice-versa. Está falando muito, que faz, que isso, que aquilo, mas na realidade Deus conhece seu coração, meu irmão. Deus te conhece pelo lado de dentro. Salmo 139, tu me sondas e me conheces. E sondar, sabe o que é sondar? Sondar é aquela sonda aqui que vai por dentro aqui, ó. Que vem por dentro, é o seu Senhor te sondando aqui, ó, pela parte de dentro, te conhecendo pelo lado de dentro. Eu só conheço você pelo lado de fora. Você só me conhece pelo lado de fora, o que você fala, que eu falo, o que você fala.
Mas pelo lado de dentro, do seu coração, é só o seu Senhor que conhece. Aleluia. Glória a Deus. Só o seu Senhor que conhece. Jesus está ensinando aos seus discípulos que tem que falar, mas tem que fazer. Tem que falar, mas tem que operar. Qualquer que me diz, Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Qualquer que me diz, Senhor, Senhor, mas os que fazem a vontade de Deus, esse vai herdar os céus. Não é só dizer, meu irmão, é dizer e fazer. Não diga nada, mas faça. Não diga nada, mas faça. Opere, faça conforme a vontade de Deus. Ficai cada um na vocação em que foi chamado. Você tem um chamado, meu irmão. Deus que te chamou, foi o seu Deus que apontou o dedo para você, atraindo você para a sua presença. E como nós louvamos aqui, uma vez experimentando a presença de Deus, não tem presença que supra a presença de Deus. A presença de Deus é grande demais. Louvamos aqui. Como a igreja estava em contínua oração por Pedro encarcerado, Pedro dentro de uma prisão, e a igreja orando aqui pelo Pedro. Eles não sabem o que está acontecendo lá dentro das cadeias. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas mesmo assim estavam apresentando em oração: Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. Senhor, liberta o Pedro. E essa foi a oração, foi uma contínua oração, e se perdurou por muito tempo essa oração. E aí o texto diz que um anjo entra lá na cela do Senhor, na cela onde Pedro estava, onde o servo do Senhor estava. O anjo entrou lá, Pedro dormindo. Pedro, levanta, me acompanha. Pegou a capa, jogou nas costas e está acompanhando o anjo. Está acompanhando o anjo. Está acompanhando o anjo. Quando Pedro chega diante de um ferrolho, a porta fechada, trancafiada, 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados lá. Mas os 16 soldados não viram isso que estava acontecendo. Pedro está saindo, Pedro está sendo liberto, as cadeias foram tiradas das mãos e ele está acompanhando o anjo. Quando ele chega diante de um ferrolho gigantesco, assim, uma porta gigantesca, sabe o que acontece? A porta se abre. Glória a Deus. A porta se abriu. A porta se abriu. A porta trancada, ferrolho grosso, ferro grosso, mas a porta se abriu. A oração e Deus agindo. A igreja orando e Deus agindo. Deus age por meio da oração, irmãos. Ore, não cesse em orar. Sabe o que abriu aquela porta? Foi a presença de Pedro, não. Não foi a presença do anjo, não. Foi a presença de Deus. A presença de Deus abriu aquelas portas. Porque a presença de Deus abre porta, a presença de Deus também fecha a porta. A presença de Deus exalta, mas a presença de Deus também humilha. Foi o que Moisés experimentou naquela sarça ardente. A presença de Deus. Chega no capítulo de número 33 do Êxodo. Aí o Senhor promete, fala assim: vocês vão subir e um anjo vai à frente de vocês. Aí Moisés fala assim: vai, anjo é bom, mas se a tua presença não for, eu não vou não. Se a tua presença não for, eu não vou não. Suba conosco, Pai, priorizando a presença de Deus. Priorize a presença de Deus, e vai acontecer os milagres, e vai acontecer os prodígios e as maravilhas que o Senhor tem. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Fazer a obra é bom, mas o mais importante é o seu nome estar escrito no livro da vida. Como seus discípulos, quando voltaram, estavam todos alegres. Todos alegres. Pai, nós fomos lá e tal, fazendo a obra ali e tal, tudo, fazendo aqui e tal, expelindo os demônios aqui e tal. Estão alegres? Tem que estar mesmo. Mas se alegre mais, pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida.
Isso é sinônimo de céu. Aqui é só pressão, irmãos. Aqui na terra é só pressão. Vento, tempestade, luta atrás de luta e tudo. Mas isso que está edificando a sua fé. É ruim, é difícil passar? É. Mas quando você passa, você fala: foi necessário. Foi necessário. Vê aí no começo da sua fé. E o tanto de coisa que você enfrentou até chegar no dia de hoje. Você olhando para um retrovisor fala assim: muitas dificuldades vieram, mas eu venci. Aquela dificuldade lá, lembra, Senhor? Eu venci, porque a presença estava com você. Aleluia. Ah, Senhor, aquele... Você venceu. Ah, venceu. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Você é mais do que vencedor. As lutas vieram, passaram, vai vir mais. Mas Deus está contigo. O barco é dele, o dono do barco é ele. Grande temporal. Eles não tiveram controle desse grande temporal por conta das limitações. Mas existia um que estava ali dentro, que tem o controle de tudo, que tem o controle sobre tudo. Aqui nós estamos falando do Senhor tendo controle sobre a natureza. A natureza. Só que no capítulo de número 5 serão 3 controles que o homem não tem. Que o homem não tem. Eles fazem uma pergunta: Jesus acalma o temporal, Jesus acalma a tempestade, e vem o quê? Uma grande bonança. Então, para um grande temporal tem uma grande bonança. Para um grande temporal tem uma grande vitória. O temporal é grande, mas a sua vitória também vai ser grande em nome de Jesus. No nome de Jesus a sua vitória vai ser grande. O temporal é grande, mas a vitória também vai ser grande. Para gerar o que no verso 41? Um grande temor. Grande tempestade, grande bonança e um grande temor. A vitória é grande, mas a intimidade também vai ser grande. Por quê? Confiança. O Senhor faz 2 perguntas para eles, para encerrar. Para eu encerrar aqui, entregar o microfone. 2 perguntas o Senhor faz para eles. Por que sois tímidos? Verso 40. Ainda não tendes fé? Ouviram o Senhor pregando uma mensagem perdurada por muito tempo? Estendeu a mensagem? São 4 parábolas que Jesus lança. Está ensinando as parábolas para eles. Só que eles não têm fé. Estão sem fé. Mateus capítulo 14, ele fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então tinha um pouquinho de fé. Mas aqui, Jesus está dizendo: ainda não tendes fé. Ainda não tendes fé? Ouvintes esquecidos. Porque o que gera o ouvir da palavra do Senhor? A fé. A fé. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra da pregação. Eles estão ouvindo, só que ainda não gerou fé no coração deles. E muitas vezes acontece conosco também. Estamos sempre ouvindo. E a fé, por mais que seja pequena, mas aqui eles estão sem fé. A tempestade não é para tirar sua fé. Pelo contrário, é para ela ser edificada no Senhor Jesus. Para ela ser edificada, aí Jesus vai, repreende o vento, o primeiro vento, depois o coração deles. Para quê? Eu tenho controle sobre a natureza, mas também tenho controle também no seu coração. Acalma, fica tranquilo, fique em paz. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de guerra. Nós precisamos entender isso, que estar em paz não é ausência de guerra, mas pelo contrário, é você na guerra ter a paz do seu Senhor. A paz repousa sobre a sua vida, e essa paz é importante para você. Grande temporal, grande bonança, grande temor. Aí eles fazem uma pergunta. Estão admirados pelo que acabou de acontecer? Estão admirados com tudo que viram?
Aí eles dizem, mas quem é este? Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Natureza, controle sobre a natureza. Mas no capítulo 5, ele tem um controle também sobre os demônios. Quando eles chegaram, tinha um endemoniado lá em Gadara. Jesus pisou na terra deles. E ele disse, não chegou o tempo ainda. Jesus repreende o demônio, a legião de demônios, e essa legião vai embora. É o controle sobre os demônios. Controle sobre os demônios. E ele está caminhando. Lá, Jairo chega até o Senhor. Minha filha está moribunda lá em casa. Nesse meio de percurso que Jesus está indo para a casa de Jairo, tem uma mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não menciona o nome dela, mas Jesus cura ela. É o controle sobre a cura. É o Deus que cura. E aí, o extremo. Chegou lá, a menina estava morta. E ele diz, Talita cumi. Menina, a ti te digo, levanta-te. É o controle sobre a morte. Esse Deus tem ou não tem o controle? Ele tem ou não tem o controle? Ele pode ou não pode fazer? E por que muitas vezes estamos duvidando? Por que muitas vezes estamos sem fé? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Mas quem é esse? É a pergunta que eles fazem. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é o que você precisa no momento. Ele é tudo em todos, diz a palavra do Senhor. Ele é tudo em todos. Ele é o que você precisa ser no momento. Se você precisa de pão, Ele é o pão da vida. Se você precisa de luz, Ele é a luz do mundo. Se você precisa de uma porta, Ele é a porta. Se você precisa de um bom pastor, Ele é o bom pastor. Se você precisa da ressurreição de vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Meu Deus do céu. É Ele que tem o controle de tudo. Não perdeu o controle de nada. Não vai perder o controle da minha e da sua vida. Para encerrar, eu vou encerrar aqui agora, mas eu quero que você leia comigo só o começo do capítulo 5, verso 1. Só essas duas conotações que tem aí. E alguma coisa. Só isso. No 3. 2, 3. E chegaram ao outro lado. 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 Por quê? Porque tinha uma promessa. Passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Passou o que passou. Esse ventinho aí, tranquilo. Aí chegaram lá. Porque tinha uma palavra liberada para eles. Passemos. Eu passo com você. Eu passo junto. Aí me vem um texto à memória agora. Quando Misael, Ananias e Azarias entraram dentro da fornalha, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram dentro da fornalha. Lá em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e falou assim: quantos que a gente lançou lá? Não foram 3? Mas eu vejo quantos homens? 4 homens. 4 homens. Era 3, agora tem mais um. Quem é esse? 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 Quem é esse que passa conosco, mesmo em meio à fornalha? Está com a gente, está conosco, irmãos. Porque nós estamos temendo. Qual é o grau de dificuldade que tem para o nosso Senhor, meus irmãos? Ele está com você, seja onde for. Ezequiel, dentro do cativeiro, o Senhor pega ele, leva ele lá no capítulo 37. Leva ele para onde? Para um vale de ossos secos. Ele não só levou e deixou ele lá. Pelo contrário, ele levou ele e começou a conversar com ele dentro do vale, ó. Dentro do vale. Esse é o nosso Senhor, que está com a gente, onde a gente estiver. Onde Ele colocar a gente, Ele não deixa você sozinho, não. É só aparência que ele está dormindo, que Ele está em silêncio. Mas nós já lemos aqui, leitura oficial proibida. O nosso Deus não tosqueneja. O nosso Deus
não dorme. Ele é o guarda fiel do seu povo. Fica com essa palavra no seu coração e lembra que onde Deus te colocar, Ele garante a sua chegada. Ele garante a sua chegada. Ele garante. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Ele garante a sua chegada. Ele garante a sua chegada. Passemos para outra margem. Independente do que acontecer, a minha presença vai estar com vocês. Independente do que acontecer, eu vou estar com vocês, dando força para vocês. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas agora ao Senhor Jesus. Aleluia.